Fonte Viva, escrito por Chico Xavier e ditado pelo Espírito Harmônico. É a mensagem de 73, estímulo fraternal. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Paulo, carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Não te julgues sozinho na luta purificadora, porque o Senhor suprirá todas as nossas necessidades. Ergue teus olhos para o alto e de quando em quando contempla a retaguarda. Se te encontras em posição de servir, ajuda e segue. Recorda o irmão que demora sem recursos no leito da indigência. Pensa no companheiro que ouve o soluço dos filhinhos sem possibilidades de enxugar-lhes o pranto. Detente para ver o enfermo que as circunstâncias exortam do lar. Para um momento, endereçando um olhar de simpatia à criancinha sem teto, medita na angústia dos desequilibrados mentais, confundidos no eclipse da razão. Reflete nos aleijados que se algemam na imobilidade dolorosa. Pensa nos corações maternos, torturados pela escassez de pão e harmonia no santuário doméstico. Interrompe, de vez em quando, o passo apressado, a fim de auxiliares o cego que tateia nas sombras. É possível, então, que a tua própria dor desapareça aos teus olhos. Se tens braço para ajudar e cabeça habilitada a refletir no bem dos semelhantes, és realmente superior a um rei que possuísse um mundo de moedas preciosas, sem coragem de amparar a ninguém. Quando conseguires superar as tuas aflições para criares a alegria dos outros, a felicidade alheia te buscará onde estiveres, a fim de improvisar a tua aventura. Que a enfermidade e a tristeza nunca te impeçam a jornada. É preferível que a morte nos surpreenda sem ser visto, a esperarmos por ela numa poltrona de luxo. Acende, meu irmão, nova chama de estímulo no centro da tua alma. E se o anjo da fraternidade para os que te seguem dominados de aflição, ignorância e padecimento, quando plantares a alegria de viver nos corações que te cercam, em breve as flores e os frutos de tua sementeira te enriquecerão o caminho. Vamos fechar nossos olhos agora, mentalizar Jesus e deixar nesse momento todos os nossos problemas lá do lado de fora, para que de coração aberto e a mente limpa possamos aprender a mensagem da noite de hoje, que será transmitida pela nossa irmã Medina. Vamos pedir à espiritualidade e a Jesus que ilumine a nossa irmã e que as suas palavras possam tocar fundo em nossos corações e que elas possam ficar gravadas em nosso pensamento, para que quando sairmos daqui possamos colocar a mensagem da noite de hoje em prática. Queremos pedir também por todos aqueles que não puderam estar aqui nesse momento, pedir por nossos familiares e por também todos os desencarnados que estão aqui presentes, que possam receber o tratamento adequado. E assim, Jesus, com a sua permissão, daremos início aos trabalhos da noite de hoje. E que assim seja.
Betina, passa a favor. Aqui atrás da mesa. Tá. Então, boa noite a todos. Boa noite. Para mim é um dia de muita alegria estar aqui nessa casa novamente com todos vocês, para nós juntos possamos refletir a respeito do assunto dessa noite, onde nós vamos falar de vida, sono e sonho. É o nosso assunto de hoje. E eu espero que ao término dele, nós possamos ter compreendido um pouco mais a respeito dessa temática. Eu vou perguntar para vocês, quem é aquele que não gosta de dormir? Pode de uma cama, de um sofá? Ninguém, né? Todo mundo gosta de dormir. Tem pessoas que não podem ver uma cama, que não pode ver um sofá, que não pode ver um banco, não pode ver um ombro, né? Qualquer coisa que dê a maior facilidade dorme, né? Mas isso é muito bom mesmo. Então, o nosso assunto de hoje é esse, e que Jesus, nos abençoe, nos fortaleça, e que nós possamos dedicar realmente esses minutos a nós, para que possamos sair daqui com uma compreensão, com um entendimento melhor. O Allan Kardec, ele tratou muito bem, não sei se tem alguém dos espíritos aqui, eu separei o meu para trazer e eu deixei lá em cima da mesa, não trouxe eles. Mas não precisa não, só para me falar aqui para as pessoas. Se vocês quiserem aprofundar mais a respeito desse assunto sobre o sonho e o sono, o Allan Kardec, ele tratou muito bem lá no Livro dos Espíritos, quando ele fala da emancipação da alma. A partir da questão 401, vai até a questão 418, tirando todas as nossas dúvidas a respeito do sonho e do sono. O sonho que nós vamos falar aqui, sonho não tem nada a ver com essa imaginação das pessoas. O objetivo não é interpretar sonho, não, nada disso. Nós vamos trazer aqui o sono espiritual que o Allan Kardec tratou lá no Livro dos Espíritos, tá? No Evangelho também, no capítulo 28, quando ele coloca as preces, o modelo de oração, no capítulo item 38, ele fala também do sono. Olha o que o Allan Kardec nos diz aqui nessa lição. Ele fala assim que o sono tem por fim dar repouso ao corpo. O espírito, porém, não precisa de repousar. Então, o que precisa de descanso, o que precisa de repousar, de refazer as energias, é o corpo. O espírito não necessita desse repouso, tá? Somente o corpo, porque nós gastamos muitas energias ao longo do dia, com o nosso trabalho, nas nossas atividades cotidianas, nós gastamos muita energia, consumimos muita energia. O nosso cérebro produz muita energia, por isso que é necessário a gente manter uma alimentação balanceada, uma alimentação melhor no café da tarde, no café da manhã. Porque ao longo do dia o nosso cérebro produz energia, mas gasta também muita energia. Então, quando chega a noite, é natural que o nosso corpo ele realmente necessita desse repouso, desse descanso. Mas o espírito não necessita. Allan Kardec fala que enquanto os sentidos físicos se acham entorpecidos, que é os órgãos do nosso corpo, se acham entorpecidos, a alma se desprende em parte da matéria e entra no gozo das faculdades do espírito. Então, olha que interessante o que acontece quando nós dormimos. O nosso corpo ele fica ali, parado, dormindo, descansando, e o espírito ele liberta parcialmente o corpo, e ele, parcialmente liberto do corpo, ele quebra os grilhões que a matéria prejudica, e ele não coloca as suas faculdades do espírito em ação. Quando nós estamos encarnados aqui, o nosso corpo, o espírito, ele manifesta através dos 5 sentidos, ou seja, as 5 faculdades, que é a visão, a audição, o tato, o olfato e o paladar. São essas 5 faculdades que o espírito manifesta aqui através do corpo. Mas quando ele está semi-liberto da matéria, do corpo, ele coloca em ação outras faculdades que o espírito possui, mas que não coloca
nosso corpo, ele oferece ao Espírito somente 5, porque é justamente o que nós necessitamos para a nossa vida de relação aqui, tá? Então, ele, sendo liberto, ele coloca, né, as outras faculdades em ação. Por isso que ele vai para o plano espiritual e vai encontrar com os seus entes queridos, e ele vai fazer aquilo que ele gosta de fazer. O sono foi dado ao homem para a reparação das forças orgânicas e também para das forças morais. Porque quando nós dormimos, nós relaxamos, né? E esse relaxamento faz com que o nosso próprio cérebro, ele vai fazendo assim, a semelhança de uma catarse que a gente faz com os psicólogos. Nesse momento do sono também, o nosso cérebro ele vai buscando lá no nosso inconsciente. Isso é tudo automático. Não, nós não temos que emitir esse comando. O nosso cérebro, ele já vai. É uma limpeza. Da mesma forma que nós limpamos o nosso computador, limpamos o nosso celular, no momento do sono, o nosso cérebro também faz essa limpeza. Ele busca lá no nosso inconsciente aquilo que nós guardamos e que é desnecessário e vai liberando, tá? Por isso que o sono, ele repara as energias do corpo e fortalece também o sentido moral. Enquanto o corpo recupera os elementos que perdeu por efeito da atividade da vigília, o espírito vai retemperar-se entre outros espíritos. Tem muita gente que acha que quando nós estamos dormindo, o espírito está ali colado ao corpo, e não é assim que acontece, porque ele não necessita desse repouso como o nosso corpo necessita. Tá? Então, quando ele vai retemperar, né, energias entre outros espíritos, lá ele aure no que ele participa, os conselhos, né, que ele recebe dos outros espíritos, dão ideia, e ao despertar, essas ideias surgem em estado de intuição. Então, muitas vezes, quando nós estamos dormindo, o nosso espírito, com essa liberdade parcial, ele retorna para a parte espiritual, que é a nossa morada de origem, é o nosso local verdadeiro, porque nós estamos aqui temporário, tá? Esse momento nosso aqui, está no corpo, na matéria, é temporário. A nossa vida verdadeira é a vida espiritual. Então, nesse momento, ele encontra, né, com outros espíritos, encontra com o seu anjo da guarda. E se por acaso, né, o encarnado está passando por problemas, por dificuldades, em que ele não consegue resolver, ele busca todos os meios para resolver os problemas que ele não consegue, no momento do sono fica mais fácil. É onde o anjo da guarda vai auxiliar, vai orientar, vai instruir, vai passar as ideias, e no outro dia ele amanhece, né, mais calmo, amanhece mais tranquilo, com aquelas ideias, com aquela percepção que ele encontrou alguém durante a noite, né, e ele já amanhece mais disposto, ele já amanhece mais encorajado. Então é isso que acontece. O Allan Kardec, ele fala que o prisioneiro restituir o corpo momentos à liberdade. Porque quando nós estamos no o nosso corpo é uma prisão mesmo, viu? Porque ele abafa as nossas percepções, ele limita, né, as nossas habilidades. Então é uma prisão. Então o sono é uma liberdade parcial, é aquele descanso. O Allan Kardec fala que é o recreio. Quando a aluna lá na escola, que ele tem 50 minutos de cada matéria, 50 minutos, por volta das 9 ao recreio, que ele possa sair para fora, descansar, ir no banheiro, tomar uma água, lanchar, né? O aluno precisa desse momento do recreio. Assim também nós precisamos desse momento do sono para que o nosso espírito ganhe essa certa liberdade. Porque, na verdade, nós passamos um terço da nossa vida nesse estado do sono. Um terço. 8 horas, né, em 10 nós dormimos, trabalhamos, 8 horas nós descansamos, repousamos e 8 horas nós dormimos. Então, qual é a aplicação que nós estamos dando a essas 8 horas de sono? Será que nós estamos usando a nossa inteligência e sabendo, né, aplicar essas 8 horas que
que nós temos no momento do sono, né? Então, o prisioneiro restrito foi o momento da liberdade. Mas olha aqui o que ela coloca. Mas como se dá com o presidiário perverso, acontece que nem sempre o espírito aproveita dessa hora de liberdade para o seu adiantamento. Então, da mesma forma que acontece com o presidiário perverso, por exemplo, o preso, quando ele recebe aquele luto, né, no final de ano, no Natal, nem todos sabem aproveitar. O que a gente mais ouve? Ele teve aquela liberdade ali, voltou a praticar o crime e teve que voltar para a cadeia antes do momento, né, que foi concedida a ele a liberdade. Assim também acontece conosco. Nós temos esse momento de liberdade para retemperar as nossas energias morais, para reencontrar os nossos entes queridos, os nossos familiares, os nossos amigos. Mas, devido ao nosso pensamento ainda muito mundano, voltado muito mais para as questões materiais, para os prazeres, quando nós dispomos dessa liberdade, o Espírito dispõe dessa liberdade, nem sempre ele sabe aproveitar. A grande maioria não sabe aproveitar esse momento de liberdade para buscar novos conhecimentos, para realizar atividades no plano espiritual. A maioria não aproveita nesse sentido, porque o Allan Kardec fala: se conserva instintos maus, em vez de procurar a companhia dos espíritos bons, busca a de seus iguais e vai visitar os lugares onde possa dar livre curso aos seus pendores. Então, se a pessoa aqui ela é perversa, ela é má, ela tem um sentimento negativo, né? À noite, quando ela dorme, ela não vai encontrar os entes queridos, como ter eles conselho, ajuda, orientação. Ela vai para esses lugares, vai para esses anos perversos, né? E de lá, né, enxafuda cada vez mais os seus prazeres. Isso é muito grave, né? Essa questão do sono. Porque às vezes a gente deita lá e pronto, não faz uma oração, não faz nenhum preparo. Nós devemos nos preparar no momento de dormir. Mas preparar no momento de dormir não é só na hora de dormir. Porque às vezes a pessoa teve um dia todo agitado, né? Desejando mal para os outros, brigando, complicando a sua vida. E aí na hora que ela vai dormir, ela faz uma oração e pronto. Não. O que prevalece é o nosso estado que mais permanece ao longo do dia. Se nós permanecemos mais tempo na maledicência, na irritação, no nervosismo, no mágoa de alguém, na hora de dormir vai prevalecer esse momento nosso. Então, a gente prepara o momento de dormir todos os dias, às 24 horas, que nós preparamos para esse momento. Porque senão, nós vamos fazer igual o preso perverso, né? Ao invés de aproveitar o momento de liberdade para reencontrar seus entes queridos, visitar alguém, estar ali com a sua família, resolver problemas, porque ele está lá preso, né? E ele tem essa liberdade rápida, resolver problemas que ele vai fazer, ele vai praticar mais crime. Então ele não soube aproveitar aquele momento da liberdade que foi concedida a ele. Assim também acontece conosco. Geralmente não sabemos aproveitar esse momento de liberdade, tá? Então, essas colocações aqui estão lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28. Agora nós vamos entrar aqui na questão do Livro dos Espíritos, na questão 402, onde o Allan Kardec perguntou assim: como podemos julgar da liberdade do Espírito durante o sono? Como é que nós podemos julgar a liberdade do Espírito se nós não lembramos nada que acontece conosco durante o sono, né? Como nós podemos julgar que o Espírito tem essa liberdade no momento do sono? A resposta é pelos sonhos. Pelos sonhos é que nós sabemos que nós dormimos. No outro dia, eu sonhei com fulano, eu fui em tal lugar, ocorreu tudo isso. Então, pelo sonho é que nós sabemos que durante a noite nós ganhamos essa liberdade. E olha que interessante, porque ele fala que nesse momento o Espírito coloca as suas faculdades em ação. As faculdades que não dispõem no momento de vigia, que o nosso corpo limita, ele favorece somente sim no momento do sono. O Espírito coloca as suas outras faculdades em ação. O que pode ocorrer conosco? Nós lembramos do passado, mas no dia do
memórias que estão arquivadas no nosso consciente, a gente consegue acessar elas devido às faculdades que nós colocamos em ação. Então, a gente volta lá no nosso passado, nas memórias que estão arquivadas no nosso inconsciente. E prever o futuro. Esse prever o futuro aqui não é de profetizar que vai acontecer tal coisa, não. Esse prever o futuro é devido a essas faculdades que o Espírito coloca em ação, ele pode acessar a sua programação reencarnatória e ver dentro da programação o que pode acontecer futuramente. Isso, prever o futuro é nesse sentido, é da atual existência, não é das existências futuras, é da atual existência, porque quando nós vamos reencarnar, é feita toda uma programação reencarnatória. Nós não reencarnamos aqui sem nenhum programa, ninguém reencarna. Todos nós que reencarnamos é feito um programa, uma programação reencarnatória, e nós obedecemos aquela programação. Então, nesse momento do sono, o espírito, colocando as suas faculdades em ação, ele consegue acessar o seu programa reencarnatório. E ele pode prever o que pode acontecer com ele futuramente. Olha isso. E nós, de posse disso, se a gente tivesse assim, mais consciência, nós poderíamos modificar o nosso destino a cada momento, né? Com essa intuição que pode acontecer nas questões das doenças, quando nós podemos preservar a nossa saúde, utilizando aqui esse momento do sono, né? Com as intuições que nós recebemos. Então, nesse momento, adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos, quer deste mundo e quer do outro. Alguns de vocês já sonharam que encontraram, né, com pessoas aqui, junto aqui, pessoas encarnadas, encontraram em outro lugar, em outro ambiente? A gente sonha sempre, né? A gente sonha que está com uma casa. Eu sonho com muita frequência na casa espírita, conversando com as pessoas, tanto de gente. Todos nós temos esse sonho. Então, nós encontramos nesse momento com os espíritos que estão no plano espiritual e com pessoas aqui encarnadas que estão livres também parcialmente do corpo. Olha que maravilha, né? Na verdade, é uma outra comunidade que nós formamos lá. Faz um ano, mais ou menos, uma amiga minha, no domingo de manhã, ela ligou toda feliz, que já fazia tempo que a gente não conversava. Ela ligou toda feliz, contando para mim que ela tinha sonhado, né, que nós estávamos juntos, num lugar muito bonito. Então a gente encontra assim, tanto lá no plano espiritual que nós não lembramos, devido ao nosso corpo, né, que amarra as nossas faculdades, e encontramos também amigos, pessoas encarnadas. Às vezes a gente fica assim, durante o nosso momento de vigília, querendo encontrar alguém, pensando naquela pessoa. E quando nós dormimos, nós encontramos aquela pessoa, né? Dias frequentemente tive um sonho extravagante, um sonho horrível, mas absolutamente verossímil, falso. Mas nada disso que fala, engana-te. É a miúde uma recordação dos lugares e das coisas que viste ou que verás em outra existência ou em outra ocasião. Então, às vezes a gente tem um sonho, a gente quer contar esse sonho para alguém, mas é um sonho tão bizarro que nem vale a pena contar. A gente nem sabe se contar o sonho na íntegra. Não, isso aí é coisa da minha imaginação, coisa da minha cabeça. Mas não, é nos lugares que nós visitamos, as pessoas que nós encontramos. O que acontece é que nós não conseguimos lembrar tudo, porque o que registra o sonho não é o corpo, é o espírito. Não são as nossas faculdades orgânicas que registram o sonho, é o espírito. Por isso nós não lembramos nitidamente de tudo que ocorre no plano espiritual. Por isso. O sono liberta a alma parcialmente do corpo. E quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado em que ele fica permanentemente depois da morte. Então nós morremos parcialmente todos os dias. O que acontece no sono, que todo dia nós acordamos. E a morte, nós dormimos e não acordamos. Fica aqui, né? A diferença é essa. Então,
morte, enquanto que a morte é o desligamento total e o sono é o desligamento parcial. Então não precisa a gente ter medo, né? Tem pessoas que acham que o mundo espiritual é fumaça, é ilusão, é coisa fictícia, mas não, o plano espiritual ele é a realidade. O que ocorre aqui conosco, aqui é uma cópia muito pálida, muito imperfeita do que acontece no plano espiritual. A nossa realidade é lá. Por mais que as pessoas às vezes não queiram aceitar, acham que é tudo muito fantasioso, mas não é. O André Luiz, ele descreve muito bem uma das colônias que nós conhecemos, que é a colônia nossa lá, ela é uma das colônias. Lá nessa colônia, ele descreve como que é lá. Tem hospital, tem área de lazer, o momento de lazer, tem as indústrias, tem as fábricas onde as pessoas trabalham, tem os hospitais, tem as escolas, as universidades, os educandários, tem tudo lá, né? Aqui é uma forma muito mal reproduzida. A Joana de Anjos, ela fala que o mundo físico nosso é uma aparente realidade. Então, na verdade, isso aqui não existe de verdade, não existe, é uma realidade aparente. O que existe de verdade é o plano espiritual, de onde nós somos de lá. Nós somos espíritos e estamos aqui na matéria temporariamente, tá? Então, quando dorme, né, o homem se acha há algum tempo no estado em que fica, permanentemente depois da morte. Não precisa a gente temer. Vai dar prosseguimento após a morte que nós somos aqui. Quando nós dormimos, com os sentimentos, com as virtudes, com os defeitos, com os equipes, no outro dia nós acordamos melhor? Não, acordamos do mesmo jeito que nós dormimos. A morte também é o prosseguimento. Só o que vai ocorrer é que esse corpo material, esse corpo mais pesado, ele fica. O que vai nos acompanhar é a roupagem mais leve, mais sutil, que é o perispírito. O espírito sempre vai necessitar dessa roupagem, que é o perispírito. Por mais avançado, por mais evoluído que ele seja, ele sempre necessita dessa roupagem. Nós aqui temos o nosso corpo físico. Lá no plano espiritual é o perispírito. Quem já leu o livro Nosso Lar vai lembrar do sonho que o André Luiz teve. O André Luiz, quando ele trabalhou nas campos de medicação, no primeiro dia de trabalho dele, em que ele sentiu um certo cansaço, a Narcisa preparou um leito para ele. E assim que ele deitou, passou uns minutinhos, ele se viu desprender, né, daquele rendimento mais pesado, que é o perispírito, e ele, em espírito, se viu dentro do barco e foi encontrar com sua mãe, que habitava as regiões mais elevadas. Então, o espírito sempre necessita da segunda roupagem. Nós aqui é o corpo físico. E desencarnado é o perispírito, que é uma roupagem mais leve, mais sutil. Ele é sempre material, o nosso perispírito. Tá? Ele é composto de matéria e também da parte espiritual. Então, a resposta à questão 402, que é a resposta é longa, ela tem quase duas folhas da questão 402. Lá, dando sequência à resposta, eles disseram para Kardec que tiveram sonos, né, sonho não, tiveram sonos inteligentes, os espíritos que desencarnando, logo se desligam da matéria. Porque esses espíritos que desprendem da matéria com maior facilidade, não ficam pegados na matéria, esses espíritos, quando dormem, eles vão para os seres que eles são superiores. Com estes viajam, conversam e se instruem. Trabalham mesmo em obras que se lhes deparam concluídas quando voltem correndo na terra ao mundo espiritual. Olha que interessante. Então, eu respondendo a Kardec que os espíritos mais inteligentes que souberam aproveitar esse 1/3 da nossa vida aqui, o que acontecia com eles durante o sono? Eles não ficavam igual a grande maioria, porque esse lugar de perdição não. Eles, né, tiveram um sono inteligente e foram encontrar os entes queridos, os espíritos mais evoluídos, e com eles trabalharam, realizaram obras durante o sono.
quando desencarnam, deparam com essas obras prontas lá no plano espiritual. Será que está acontecendo conosco? Será que nós já iniciamos alguma obra durante o sono? Porque quando nós desencarnarmos, no trazer, a gente pode ter até construído a nossa morada, para quando chegar o momento do nosso retorno, já ter um lugar para a gente morar, né? Então, esses espíritos, quando dormem, não ficam pagando, não. Eles já sabem o que querem, vai estudar, vai trabalhar e vai realizar obra. E que depois de desencarne, deparam com essa obra pronta. Nós, os espíritos, nós podemos estudar no plano espiritual nesse momento do sono. Os médicos podem dar prosseguimento às tarefas, né? Depois que encerra o trabalho de desobsessão ou o trabalho do passe, pode dar prosseguimento aos estudos do plano espiritual, fazer parte das equipes de socorro. Isso é muito importante. Lá no livro Missionários da Luz, lá o André Luiz, ele relata para a gente. O Alexandre, ele ministrava cursos sobre mediunidade no plano espiritual. E nesse curso em que o Alexandre ministrava, 300 espíritos encarnados aqui participavam desse curso. 300 pessoas, no momento do sono, participavam desse curso sobre mediunidade no plano espiritual. E no dia que o André Luiz ia participar desse estudo em que o Alexandre ministrava, e que esses 300 encarnados iam participar, né? Chegou o momento da reunião, 2 deles faltaram. Chegaram lá 298, faltou 2 para completar os 300. E o Alexandre então pediu um auxiliar para vir aqui na Terra, para saber o que tinha acontecido com esses 2 alunos que não estavam presentes. O primeiro deles, quando eles chegaram na casa do ornamento dele, eles estavam passando por um pesadelo terrível, sabe por quê? Durante o dia, ele utilizou a maledicência e era amigo. Ele utilizou a maledicência e foi falar de um amigo desencarnado. Caluniou o amigo desencarnado. E o amigo dele ouviu. Ele escutou o encarnado caluniando. E esperou o momento do sono e veio justificar. Porque eles eram amigos. E o amigo encarnado falando mal do amigo desencarnado. E ele escutou, percebeu, veio justificar, né? Que aquela calúnia era por mentira, não era nada daquilo. E eles chegaram lá, o espírito que foi estar no escuro lá, naquele pesadelo todo, né? E o espírito ali junto, conversando, ele não entendia nada daquele pesadelo todo. Porque durante o dia ele não teve uma vida reta, né? Utilizou a maledicência, difamou o seu amigo desencarnado. Olha só o quanto isso é importante, né? Às vezes a gente fala das pessoas, depois tem as consequências. E o outro aluno que faltou também nesse curso de mediunidade no plano espiritual, eles chegaram lá, ele estava todo estirado na cama, nos lençóis todo alto, e tinha 3 espíritos mulheres da mais baixa categoria lá. E quando elas viram, né, que a equipe espiritual estava lá para ver o que estava acontecendo com o aluno, elas disseram assim: hoje ele não vai, hoje ele é nosso. Ele chamou pelo pensamento, ele nos convidou e nós estamos aqui. O curso dele hoje vai ser diferente. As mulheres, aquele jeito assim mais horrível, o aspecto delas. Então ele, explicando aqui, ele durante o dia teve pensamento de sexualidade, né? Pensamento promíscuo, pensamento baixo mesmo. E à noite ele extravasou. Ele não foi participar do curso da mediunidade. O pensamento dela atraiu ela, então elas estavam lá. Não permitiu que ele fosse participar do estudo de jeito nenhum. Olha como deve ser o nosso comportamento, né? Então nós podemos ajudar nesse momento do sono através da nossa conduta. Agora tem também o outro lado, porque disseram aqui que os espíritos tiveram um sono inteligente, souberam aproveitar esse momento aqui do texto que acontece na nossa vida. Trabalharam, instruíram, realizaram obras no plano espiritual. Mas acontece que a grande maioria, está dizendo aqui, pelo que respeita ao grande número de homens que morrendo
ele passar longas horas na perturbação, na incerteza, que tanto Jesus falar, esses, quando dormem, vão a mundos inferiores, a terra, onde chamam velhas afeições. Então, esses estão muito ligados às questões materiais, aos prazeres do mundo, né? Aquele apego ao eu, egoísmo. Esses, quando dormem, ou eles vão a mundos inferiores à terra, onde chamam suas velhas afeições, ou vão em busca de gozos que são mais baixos dos que há aqui e tantas pessoas terem. Então, gente, durante a noite nós podemos ir no mundo mais atrasado do que a terra. Podemos ir atrás de velhas afeições que nós deixamos lá, ou então nós podemos ir os gozos mais terríveis ainda dos que existem aqui. E aí no outro dia a pessoa acorda, né, vai aplicar aqui o que nós estamos vendo tantas aberrações, que durante esse momento do sono, né, foi para esses lugares, onde é feita uma verdadeira hipnose, onde é feita uma verdadeira lavagem cerebral na mente da pessoa. Essas músicas, nós não podemos dizer que tem música, né? Não podemos. É chique, aquelas músicas mais horrorosas. A letra da música, meu Deus, que horror, que é onde essas pessoas falam, né? Onde busca inspiração para essas músicas, a não ser esses antros de perdição. Os músicos de verdade buscaram inspiração nas regiões elevadas. O Roberto Carlos, as músicas do Roberto Carlos canta, onde está a inspiração das músicas dele? Das regiões mais elevadas, né? Que tocam o nosso coração. E esses outros barulhos que nós ouvimos aqui, que é assim, um prejuízo dos nossos ouvidos, onde eles buscam nesses lugares. Então, vão beber doutrinas ainda mais vias, mais ignóbeis, mais funestas do que as que professam entre vós. Então, pode correr tudo isso aí no momento do sono, né? E aí nós deparamos com todas essas aberrações. Então, esse momento aqui é um momento de muito cuidado que nós devemos ter. Essa lição é bastante longa, mas eu vou só ler aqui o que a gente adiante fala, a recomendação que ela passa para a gente, tá? Quando busca o repouso, cuide do panorama emocional através da meditação e novamente recorrendo à oração. O Chico Xavier fala, se nós soubéssemos o que nós poderíamos encontrar no plano espiritual, ninguém iria dormir sem antes fazer oração. Então, não é só fazer oração, mas que o nosso comportamento também seja um comportamento cristão, um comportamento evangélico, né? Repare as atividades do dia e propõe a reabilitação dos incidentes que considere infelizes, dos quais constate os seus erros. Então, na hora de dormir, vamos passar em revista, né, como foi o nosso dia, se nós nos comportamos bem, se nós agimos corretamente, e se não foi tão positivo, que no outro dia a gente refaça, né, positivamente. Não conduzas ao leito de dormir pensamentos depressivos, angustiantes, coléricos e perturbadores. Então, o momento do sono é um momento de preparação para a nossa outra vida, né? Que é no plano espiritual. Nós vamos partir para o plano espiritual após o sono. E qual é a nossa preparação? Às vezes o casal, na hora de dormir, começa a brigar, ou então tem televisão no quarto e começa a ter esses programas mais desagradáveis também, né? Assistir filme de terror. Gente, então nós devemos preparar para esse momento, né? Onde nós podemos trabalhar, aprender, realizar o nosso progresso moral paralelo ao progresso que nós realizamos na nossa vida, no nosso momento de vigília. Olha, nós temos duas oportunidades para melhorar no momento nosso de vigília e durante o sono. Nós não podemos alegar mais ignorância e nem justificar, eu não tive tempo. Tem. Nós temos tempo para melhorar, utilizando o momento do repouso e também o momento do sono. Nós temos 16 horas para cuidar de nós, para cuidar dos interesses do espírito, e apenas 8 horas para cuidar dos interesses materiais. E qual nós damos mais importância? As 8 horas apenas, das questões materiais, né?
Os momentos que precedem o sono devem ser de higiene mental, de preparação para atividades outras que ocorrerão durante o processo de repouso físico e mental. É outra atividade. Ao longo do dia nós trabalhamos, mas no momento do sono é outra atividade, a atividade do espírito e não do corpo. Por isso nós devemos preparar. Outros sim, libertam das ideias perniciosas que estão cultivadas com intensidade. Vamos libertar, né, desses hábitos perniciosos, de mágoa, de rancor, de ressentimento, de atender aos nossos prazeres. E isso nós já tivemos demais. E isso já foi dado a nós a oportunidade, nós já cuidávamos desses prazeres. Agora é outra experiência, né? Agora é melhorar. Não mais atender a necessidade do corpo, mas a necessidade do espírito. E esse momento do sono é isso, atender a necessidade do espírito. É investir, né, na nossa condição espiritual, nesse momento do sono, em que passamos geralmente 8 horas, né, nesse momento. Planeje bem e vitalize com a mente, e vive desde antes de dormir, então prontos pelo fenômeno biológico, os amigos devotados do mundo espiritual te conduzirão pelas regiões felizes. Então, olha que beleza, né? Se o nosso comportamento é digno, é cristão, é evangelizado, a nossa conduta é reta, assim que nós dormimos, as nossas companhias espirituais, o nosso anjo da guarda, os nossos amigos, os nossos familiares, nos esperam para nos conduzir nas instâncias do plano espiritual, quando nós vamos estudar. Se a pessoa está enferma, ela vai receber tratamento, né? Então, tudo isso ocorre conosco nesse momento. Mas para isso é necessária a nossa preparação, é necessária a nossa dedicação. Procurando limpar a nossa mente, deixar de lado os pensamentos negativos, de reclamação, né? Esses pensamentos que realmente atrapalham o nosso progresso. Então é isso que eu vim fazer aqui. É um assunto assim bastante profundo. Eu não tenho a pretensão de esgotar tudo sobre o sono de forma nenhuma. Vim simplesmente trazer umas pinceladas e despertar a curiosidade de todos para que possa investigar mais a respeito desse momento no livro dos Espíritos, questões 400 até a 418. Tá? Então é isso. Eu só tenho mesmo que agradecer pela oportunidade e que nós possamos retornar nos nossos lares com esse conhecimento adquirido e a partir de agora preparar para esse momento do sono, né, com consciência. Porque se a gente não tiver, nós já temos que nesse momento o nosso espírito ganha liberdade parcial, vai encontrar com outros espíritos. Mas que espíritos nós estamos encontrando? Os atrasados ou os mais elevados, né? Então, muito obrigada a todos vocês, uma boa noite, muita paz.